E aí, galera, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios da apostila COC para o curso pré-vestibular de Química 131, apostila 3, esse módulo 15, módulo que trata do tópico geometria molecular. Vamos lá, primeiro exercício. Ele fala assim: a letra da música Buraco de Ozônio, de Dusão Mortimer, deve ser usada para responder a questão. Então, ele traz aqui a letra, eu não vou ler ela, porque justamente a nossa pergunta não precisa dessa leitura, pelo menos essa pergunta aí. Fala o seguinte: qual a geometria molecular dos seguintes gases citados na música? Então ele falou cloro, flúor, carbono, ele me deu, por isso que eu não precisei procurar lá na música quais eram os gases. Aí ele falou, por exemplo, CFCl3, o monóxido de carbono CO e o dióxido de enxofre, SO2, e me deu os números atômicos. Vamos lá. Primeira coisa para definir aqui a geometria molecular. Como ele me deu o número atômico, eu consigo, pela distribuição eletrônica, saber de quais famílias, a quais famílias pertencem esses meus elementos. Caso você já saiba, você já vai saber quantas ligações cada um vai fazer, e aí você já consegue começar a desenhar a molécula. Então, o primeiro passo: saber quantas ligações cada um vai fazer. Vou lembrar aqui para vocês. Então, o carbono é da família 4A, faz 4 covalentes. O flúor é da 7A, faz uma. Cloro faz uma, também é da 7A. E o oxigênio e o enxofre são da família 6A. Eles fazem 2 ligações covalentes. Ok? Isso daí sem considerar os pares não ligantes, tá? Então, temos aqui o básico. Tenho aqui CFCl3. Desses daqui, o átomo central, né, o que vai fazer mais ligações é o carbono. Então, vou colocar ele como central. Carbono faz 4, flúor e cloro fazem uma. Ao todo, eu tenho 1 flúor e 3 cloros. Então, é só eu colocar cada um ligado a uma ligação do carbono. Ou seja, eu tenho isso aqui, CFCl3. Perceba aqui, eu não tenho, né, ao redor do carbono, pares não ligantes. Eu tenho aqui 4 nuvens eletrônicas e 4 elementos, ok? 4 átomos ligados, 4 átomos, não elementos, 4 átomos ligados ao átomo central. 4 nuvens, 4 átomos ligados, é justamente geometria tetraédrica. Agora, vamos lá, monóxido de carbono. São só 2 elementos, ok? E 2 átomos também. Lembra que molécula diatômica, ou seja, que tem apenas dois átomos, é sempre linear. Tá aqui, já desenhei. É uma dupla com oxigênio e depois uma dativa aqui entre eles. Geometria linear. E por fim aqui o SO2. Vamos lá. Temos aqui uma ligação dupla com oxigênio, uma dativa, aqui uma coordenada com esse outro oxigênio e sobra um par de elétron aqui que vai interferir na geometria. Lembra que aqui, ó, eu tenho diatômica linear. Aqui eu tenho 3 nuvens, ok? 3 nuvens eletrônicas e só 2 átomos ligados ao átomo central. Ou seja, essa geometria aqui é angular. Assim, alternativa correta, alternativa D. Tetraédrica, linear e angular. Ok? Vamos lá. Próximo exercício. Considere o conjunto de substâncias químicas: BeH2, BF3, H2O, NH3 e CH4. O número de substâncias com geometria trigonal plana é igual a... A gente tem que desenhar aqui cada uma delas. Cuidado com esses dois aqui, ó, porque eles são aquelas exceções do octeto que nós estudamos. O berílio é da família 2A, ele vai fazer 2 ligações covalentes apenas. Como o hidrogênio faz também uma ligação só, então eu tenho um berílio que faz 2 e 2 hidrogênios. É só eu colocar cada hidrogênio ligado ao berílio. O berílio não vai ter outros elétrons não ligantes. Assim, essa molécula vai ser dessa forma aqui. Perceba aqui, ó. Ele está fazendo uma com esse hidrogênio e outra com esse. São 2 nuvens eletrônicas, ok? Com 2 átomos. Assim, essa geometria é linear, ok? Não sobra nada aí, não sobra par de elétron para poder entortar essa ligação aí. Agora o BF3, boro, é da família 3A, ele faz 3 covalentes. Cada flúor faz uma, então é só colocar um flúor para cada ligação do boro. Como o boro é da 3A, também não sobra elétrons aqui, par de elétrons não ligante. Então eu tenho
3 flúors, ok? 3 nuvens eletrônicas e 3 átomos ligados ao meu átomo central, que é o boro. Não sobra nada, quando eles se rearranjam, eu tenho aqui uma geometria trigonal plana ou triangular. Molécula de água, a gente já conheceu aí. Lembra que a água, uma dica que eu dou para os alunos é guardar assim de maneira bem fácil. O que tem no Polo Norte e Polo Sul? Gelo. Gelo é água. Então a água é polar, porque porque ela existe nos polos da Terra, ok? Uma associação aí divertida aí, um pouquinho diferente para guardar. H2O, temos aqui o oxigênio, que faz uma ligação com cada hidrogênio, mas sobram 2 pares. Na hora que eu analiso aqui, são 4 nuvens eletrônicas e 2 átomos ligados ao átomo central. Geometria angular, ok? Porque ela vai entortar, esses pares de elétrons entortam aqui a ligação. NH3, mesma coisa, ele vai fazer 3 ligações, uma com cada hidrogênio, mas sobra um par, porque ela é da família 5A. Então, na hora que eu desenho aqui, diferente desse caso do BF3, o par de elétron vai entortar essas ligações aqui, que era para estar no plano. Então, essa aqui não é trigonal plana, ela é piramidal. E por fim, o último caso, CH4, é o carbono que faz 4 ligações, uma com cada hidrogênio. Tenho aqui esse arranjo, 4 nuvens eletrônicas, 4 átomos ligados ao átomo central, tetraédrica, ok? Assim, ele pergunta, o número de substâncias com geometria trigonal plana é igual a 1, que é apenas essa daqui, ok? Agora, exercício número 3, para fecharmos essa aula. Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuam geometria molecular, respectivamente, linear, trigonal plana e piramidal. Acabamos de ver aqui, então, esses 3 aqui. Vou começar aqui, ó. Linear, dessas 3 possibilidades. Temos aqui água, gás carbônico e metano. Para ser linear, lembra aqui das possibilidades, eu vou ter aqui entre esse primeiro caso aqui, entre as possíveis apenas o gás carbônico, CO2, que é linear, ok? Agora, próximo, eu tem que ser trigonal plana, ou seja, tem que ter 3 átomos ligados ao átomo central e não pode sobrar par de elétrons. Das possibilidades que eu tenho aqui, entre SO2 e SO3, o S vai ser o átomo central. Como para ser trigonal plana preciso de 3 ligados a esse átomo central, já posso desconsiderar o SO2. Sobra apenas o SO3. Então, a geometria linear do gás carbônico, o SO3 vai ter essa estrutura aqui, ó, geometria trigonal plana, porque não sobra o par de elétrons não ligante. E por fim, a que tem geometria piramidal, nós já vimos aqui das opções, né, o que sobra para a gente aqui, então a gente já sabe que tem que ser a amônia, ok? Justamente porque eu tenho aqui 3 ligantes ao átomo central, mas sobrou par de elétrons e ele entortou essas ligações. Geometria piramidal. Alternativa B. Se eu já conseguisse definir aqui essas duas, eu já chegaria na resposta, tá? Então aqui, ó, quando eu descobri que é o gás carbônico, sobrou B e D, e depois quando eu descobri que é o SO3, já sobrou a letra B, ok? Mas aqui vale a gente treinar para isso daqui, para as várias moléculas para aparecer. Só para a gente fechar. Água, geometria angular. Metano, CH4, geometria tetraédrica. SO2, geometria angular. E HF, geometria linear, ok? Faça aí como exercício para você poder treinar. Caso não lembrasse o tanto de ligações que eles fazem, novamente ele te deu um número atômico, você distribui, vê de qual família, vê quantas ligações eles vão poder fazer, ok? Então lembra esse passo a passo que a gente viu. Fechamos aqui a nossa aula de geometria molecular. Até a próxima. Tchau, tchau.